desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Boa noite, igreja. A paz e a graça do Senhor. Eu gostaria de pedir que vocês ficassem de pé. E, se puderem, contribuir com palmas nesse louvor. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis que chego ao teu trono santo, o mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu sempre a minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar
tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Faz transbordar. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Pode sentar, igreja. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu gostaria antes, esse é o nosso momento de gratidão, generosidade e também o 242. Mas antes de iniciarmos o generosidade, eu gostaria de trazer um aviso para vocês e para os irmãos que estão nos assistindo e ouvindo, que a nossa ceia, a ceia do Senhor, será o próximo domingo, dia 13, né? Vai ser presencial, porém sem aquele café da manhã, tá joia? Então, realizaremos a nossa ceia aqui, presencial, mas sem aquele café da manhã, dia 13. Sobre a generosidade, nós queremos continuar agradecendo a fidelidade dos irmãos, sabendo que cada um tem tido o coração voltado para a obra, tem tido o compromisso com o ministério de chegar aqui e trazer à casa do Senhor o tesouro, para que haja os mantimentos, para que o trabalho continue, para que a obra continue fazendo o seu papel aqui na cidade de estender o reino do Senhor. E somos muito gratos a você que tem sido fiel. Saiba que tudo que nós estamos fazendo aqui é mediante orientação e recomendação, por isso não iniciamos antes os cultos presenciais. A gente somos sabedores de que muitos lugares já têm as pessoas há um bom tempo, mas nós buscamos agir com responsabilidade, né, porque cabe a nós o cuidado e a responsabilidade e o zelo para com aqueles que o Senhor nos confiou para pastorear. Então, o fato de estarmos voltando com as normas, com os cuidados, com as orientações, queridos, é amor por vocês e responsabilidade que temos para com o cuidado que o Senhor requer de nós com o seu povo. Então, que os demais nos compreendam, a gente tem feito mediante as orientações que nós estamos recebendo do governo estadual, para que a gente possa abrir e ter esse momento de adoração e louvor ao nosso Deus, tá bom? Os pedidos de orações para hoje, o 242, nós queríamos começar com para que surjam novas oportunidades de emprego. Essa pandemia tem sido difícil, já estávamos com um número muito grande de desempregados e de repente vem tudo isso, aí as coisas se agravaram mais ainda
Então a gente tem que colocar diante do Senhor esses pedidos para que novas portas de empregos possam estar aparecendo. E Deus, na sua soberania, fez. As pessoas começaram a fazer coisas e daí tirar os seus recursos dentro de casa, né? Isso foi muito interessante, que é o emprego informal. Mas pedir para que o Senhor possa estar abrindo novas portas também do emprego formal para os nossos irmãos terem o seu sustento também assim. Também para que os pequenos grupos levem a esperança do Evangelho de Cristo para a nossa comunidade. É o papel nosso de comunidade, através dos grupos pequenos, levar a palavra do Senhor, levar essa esperança que a nossa nação tanto precisa, que a nossa cidade, o nosso bairro, tanto está precisando nesse momento tão difícil. As pessoas ainda estão muito temerosas, com razão, fiquem temerosas com relação a esse vírus, tá? As coisas estão se agravando aí, a gente vai orar também por pessoas amadas nossas que estão sendo contaminadas e ainda requer muito cuidado. Mas cabe a nós, como igreja, estar levando o Evangelho através dos grupos pequenos que cuidadosamente estão se reunindo também. O outro pedido é pela restauração e manutenção das famílias que foram atingidas por diversas crises nessa pandemia. Foram várias as crises, financeiras, emocionais, física também, questão de saúde. Então, orar por essas famílias, elas estão precisando muito de nossas orações. Coloquem diante do Senhor esses pedidos, para que os mais vulneráveis financeiramente não deixem de serem assistidos pelo Estado, pela igreja e pela sociedade. Aquelas pessoas que precisam, que têm uma necessidade maior do que eu e você, que tem a sua carência, já existia e agora mais ainda, aqueles que tinham o seu emprego informal e que foram impossibilitados de ganhar o seu sustento. Louvado seja Deus que veio esse auxílio, mas continuam precisando e muito dessa assistência do governo, da igreja, que é um dos papéis nossos, e também da sociedade, né, em tudo. Quero pedir também, queridos, que orem pelo filho do irmão Marcos e da irmã Jacira, o pastor Marcos e a irmã Jacira, o Jonatas, que ele tinha saído da UTI e estava na enfermaria, mas precisou voltar, né? Requer um cuidado maior, então ele precisou voltar novamente, ter esse cuidado na UTI, e eu peço para que os irmãos estejam colocando diante do Senhor esse irmão nosso, Jonatas, para que o Senhor continue agindo. Ele estava bem, mas precisou retornar. Também a mãe do nosso irmão Romildo, que também está com Covid-19 e requer um cuidado também especial. E nós sabemos que não há médico melhor do que o médico dos médicos, para cuidar e trazer de volta a saúde desses irmãos que nós estamos colocando diante dele, que é o nosso Senhor. Então oremos nesse momento e durante a semana não esqueçam, não deixem de orar por esses pedidos que foram mencionados aqui, tá bom? Oremos. Santo e eterno e maravilhoso Deus, somos muito gratos ao Senhor pelos teus cuidados. Nos ajuda a continuar agindo aqui como igreja do Senhor, de forma responsável, tendo os cuidados necessários com o teu povo, para que a gente possa saber lidar com essas situações, com o desejo de cultuar o Senhor presencialmente, mas isso com responsabilidade, para que a gente não venha estar colocando em risco a vida das pessoas, a vida do rebanho que o Senhor tem nos confiado. Queremos colocar diante do Senhor a vida dos Jonatas, que o Senhor possa continuar se fazendo presente ali e dando essa vitória a essa família com relação a essa doença, a esse Covid-19, que logo mais ele possa estar voltando novamente para a enfermaria e em seguida estar retornando ao seu lar. Assim também como a mãe do nosso irmão Romildo, que o Senhor possa continuar se fazendo presente, né, que o Senhor possa estar restaurando a saúde dela também e que logo em breve ela possa estar retornando também para o seu lar. Colocamos, Senhor, todos os pedidos diante de Ti.
sabendo que só o Senhor pode providenciar tudo que nós colocamos, o sustento dessas pessoas menos favorecidas na questão financeira, a expansão do teu reino através dos grupos pequenos, o cuidado pelas famílias, só o Senhor pode continuar fazendo, e essa questão do desemprego que tem sido tão grande e que tem afetado tantas famílias, só o Senhor pode mudar esse quadro e fazer com que novas portas de emprego possam surgir. Colocamos, Senhor, diante de Ti, porque sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E na certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor, no Teu tempo, com a Tua graça, que está sempre superabundando em nossas vidas, vai ouvir essas orações e vai nos dar a vitória em tudo isso que nós colocamos nessa noite. Obrigado por tudo. Continua a falar aos nossos corações através das mensagens. Continua a colocar a Tua mão poderosa sobre o pessoal de finança. Abençoa os irmãos que estão vindo de forma fiel contribuir para essa obra missionária do Senhor, que é a Igreja Batista Oásis aqui na Iputinga. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Aquele que sonda o meu interior, que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, Ele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o seu e o meu interior, aquele que sonda o meu interior, Ele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, Ele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor.
som de todos nós. A Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós. A Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. Vamos cantar junto, igreja? A Ele todo som de todos nós. Simbora? A Ele todo som de todos nós. A Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. Mais uma vez, vamos lá. A Ele todo som de todos nós. A Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Graça e paz, gente. Amém? Estão me ouvindo bem? Tá, né? Você que está em casa, se tiver meio assim o microfone, dá um toque, bota nos comentários aí que a gente vai ajustando aqui. Tá bom? É muito bom estar de volta depois de mais de 270 dias, pelo menos na minha mensagem, né? Daqui a 10 dias iam fazer 10 meses que eu não trazia nenhuma mensagem com a igreja assim. Quem estava aqui são as pessoas que trabalham com a mídia, o pessoal do louvor, todo esse pessoal que faz a coisa acontecer é que estava aqui, mas com boa parte da igreja
já ia para quase 10 meses. Então, para mim, é um motivo de muita alegria poder estar aqui junto com vocês, um motivo de muita satisfação e de poder iniciar mais uma nova série junto com vocês no dia de hoje. Em contrapartida, eu gostaria de falar com vocês algo, antes de entrar na mensagem, que é exatamente o que é que você tem pensado, o que é que tem acontecido com você nesses quase 9 meses de pandemia. Parece que é meio repetitivo tratar desse assunto. Eu acho que só eu, quando vim orar, acho que eu falei umas 4, 5 vezes sobre esse assunto. Quando nós retornamos para o culto presencial, esse foi um dos motivos de oração que eu trouxe, que é a reflexão sobre o que está ainda acontecendo. E eu estou trazendo isso à tona, porque parece que ainda não caiu a ficha para muita gente do que realmente é a realidade desse vírus. Eu não quero trazer nenhum tipo de peso, mas de reflexão para mim e para você, para que naturalmente essa reflexão ela nos leve a pensar sobre algumas coisas que nós naturalmente desejamos fazer, mas porque a situação que nos envolve naturalmente nos impede e precisa realmente nos impedir de tomar certas atitudes e de fazer algumas escolhas. E não tomem isso, gente, pelo amor de Deus, como algo direto, porque são muitas coisas. Eu não estou falando só de protocolos impostos pelo governo municipal, estadual, federal. Não estou falando de protocolo daqui da igreja, mas eu estou falando da nossa vida pessoal mesmo. Porque essa pandemia, ela está nos trazendo muitos ensinamentos, mas também ela está nos trazendo muito lamento. E essa mistura de sentimentos, ela pode naturalmente nos fazer crescer, ou ela pode nos fazer afundar, entrar em colapso emocional, em colapso na esfera espiritual, muito embora essa dicotomia na Bíblia, ela não existe, porque a nossa vida é uma coisa só, né? Como diz um matemático francês, agora não lembro o nome dele, ele diz que nós somos seres espirituais desfrutando de uma vida humana, e não ao contrário do que naturalmente nós gostamos de fazer, vida espiritual, vida pessoal, vida profissional. Não, a Bíblia não tem isso, a Bíblia tem uma vida, nós temos uma vida, e dentro dessa vida, se existe essas inúmeras fatias, ou essas inúmeras questões, que naturalmente nós estamos lidando com cada uma delas. Então, sobre isso, eu gostaria que nós pudéssemos refletir, sobre essas diversas coisas que abrangem a nossa vida, desde a nossa família, que é o nosso primeiro ministério, a coisa mais simples que nós podemos fazer. Então, hoje, diante da situação em que nós estamos vivendo, acredito eu que nós como igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela precisa ser a primeira. Claro que nós não somos super-homens, nem super-mulheres, nós temos vulnerabilidades, a começar de mim, que estou falando com vocês. Muitas coisas aconteceram comigo no início da pandemia, no meio da pandemia, especialmente em questões emocionais. Tinha dia que eu acordava querendo mudar o mundo, tinha dia que eu não queria nem sair da cama, por conta da situação que naturalmente acontece. Mas uma coisa que me fez pensar bastante, hoje eu estava pensando nessa frase, que Tiago trouxe, não é o Tiago da Bíblia, é Tiago Aguiar aqui da nossa igreja. Logo no começo da pandemia, acho que na segunda semana, ele escreveu assim no WhatsApp, ele disse: cada um de nós estamos desfrutando daquilo que plantamos antes da pandemia.
óbvio e lógico nas suas ponderações, porque existem muitos que estão sempre debruçados diante do Senhor, mas que isso não cria uma barreira para as dificuldades. Mas trazendo de uma forma muito prática, isso evita alguns problemas para nós, que são os problemas que o apóstolo Paulo fala lá no final da carta aos Efésios, capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus. Essa armadura, ela tem que ser posta em nós a todo momento, porque o intuito do que ele fala é estar preparado para o dia mau. E esse dia mau está sendo todo dia. Esse dia mau, ele vem acontecendo há quase 9 meses, porque isso não é algo pessoal. Pensando em caráter coletivo, esse dia mau está se perdurando. E a pergunta é, o que é que nós temos feito com esses dias? O que é que nós vamos fazer? Vamos sair diferente? Se sairmos diferente, que tipo de diferença nós vamos adquirir ou aderir para a nossa vida? Será que vamos ser mais sensíveis? Ou a situação, o caos, nos tornará insensíveis? Será que o nosso amor por Jesus e pelas pessoas, ele vai aumentar? A nossa confiança, ela vai aumentar? Ou a nossa desconfiança sobre Jesus, as pessoas vão diminuir? E aí segue as diversas esferas que abrangem a minha vida e abrangem a sua vida. Então hoje nós estamos iniciando uma nova série, que é uma série que, penso eu, que nós podemos, a partir dessa série, fazer com que todas as outras não só se torne reflexiva, mas se torne talvez um momento onde nós vamos parar para pensar em tudo aquilo que nós vimos no ano todo. Certo que cada mensagem daqui até o dia 27 de dezembro, ela vai ter um foco, mas a série em si, que vai tratar do posso fazer mais, ela nos traz uma abrangência infinita sobre aquilo que nós conversamos como igreja durante o ano todo, e sobre aquilo que nós vemos sendo instruídos por nossos pastores, líderes de pequenos grupos, nos nossos estudos bíblicos. O que é que nós vamos fazer mais daqui para frente? O que é que nós vamos escolher fazer mais em 2021 e agora nos últimos dias de 2020? E pensando nisso, esse verbo fazer, para o cristão, ele tem naturalmente uma conotação diferente. Ele tem um significado diferente. Você vai perguntar, por quê, Rodrigo? E aí eu vou lhe responder, porque nós, guiados pelo Espírito Santo, filhos de Deus, selados pelo Espírito, que andamos pelo Espírito e não segundo a nossa própria vontade, precisamos fazer as coisas segundo manda o Espírito, certo? Sim ou não? Quem está em casa não está ouvindo nada, né? Só está ouvindo meu microfone. Sim ou não? Não é isso que a gente tem que fazer? Mas será que nós temos feito nossas coisas segundo manda o Espírito Santo? Segundo está revelado pelo próprio Espírito Santo nas Sagradas Escrituras? E eu só queria citar 2 exemplos, e os 2 estão no livro, ou no Evangelho de Mateus. O primeiro no capítulo 28, versículo 18 a 20. Jesus já quase assunto aos céus, ele diz o seguinte: portanto, ide e façam. Façam o quê? Discípulos. Agora, discípulos à moda de quem? De Jesus, segundo o Espírito Santo, porque ele completa dizendo:
ensinem essas pessoas a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Ou seja, não façam discípulos meus da forma de vocês. E o outro exemplo que eu queria citar do fazer, seguindo o exemplo cristão, está em Mateus capítulo 5, dos versículos 13 a 16, quando Jesus fala o seguinte: vós sois sal da terra e luz do mundo. E no final do texto ele vai dizer algo sensacional: que assim brilhe a vossa luz, para que as pessoas contemplem as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, naturalmente, essas boas obras, elas precisam ser feitas segundo o caráter de Jesus Cristo. Não pode ser segundo o nosso caráter, porque o nosso caráter, naturalmente, ele transfere para as pessoas o nosso egoísmo, o nosso narcisismo, os nossos próprios interesses, as nossas convicções, naturais de pessoas caídas, pecadoras. Entretanto, fazendo as coisas segundo manda o Espírito Santo, as pessoas vão olhar para nós e elas naturalmente, automaticamente, mesmo que não queiram, mesmo que não acreditem, mesmo que não aceitem, mesmo que nos acusem, elas vão glorificar a Deus. Elas vão observar, elas vão nos observar, e naturalmente elas vão atribuir o que nós estamos fazendo a qualquer outro ser superior a nós, para nós Jesus Cristo. Talvez para ela um Deus desconhecido. E aí eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 10. Nós vamos trabalhar apenas esse texto, tá? Então, se você puder deixar sua Bíblia aberta, para que você vá acompanhando junto comigo, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, para que você fosse pontuando junto comigo cada parte deste versículo. Mas antes disso, vamos orar? Depois você procura o texto bíblico, fecha o seu olho. Você sabe que não tem nada de mágico nisso, né? Nem de baixar a cabeça. Isso é mais uma forma de você se concentrar naquilo que você vai fazer. Mas fecha os olhos, baixa a sua cabeça e peça para que o Espírito Santo visite você. Ele já está em você, mas essa visitação que eu estou falando é do Espírito Santo trazer sobre mim e você a sensibilidade que nós precisamos para ouvi-lo. Porque acredito que hoje, e nos dias que se passaram para trás, você e eu passamos por muitas coisas que talvez feriram o nosso coração, feriram a nossa alma, feriram o nosso emocional, e isso implica no nosso entendimento, consequentemente, da palavra de Deus. Então pede para que o Espírito Santo te visite nesse momento, que o Espírito Santo possa derramar sobre o seu coração exatamente aquilo que você precisa para entender a palavra revelada por Ele. Vamos orar, queridos? Pai, nós te agradecemos e glorificamos o Senhor por esse momento, não de apenas estarmos aqui, Senhor, juntos, mas também juntos com as pessoas que estão em casa, com aqueles que não puderam estar aqui por seus diversos motivos, desde de saúde a motivos pessoais, a qualquer motivo que seja, Senhor. Nos guarda do maligno nesse momento, para que Teu Espírito Santo consiga achar o espaço necessário no nosso coração, para que a Tua palavra penetre e cause transformação da nossa vida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos visite e tire do nosso coração todo tipo de adversidade que bloqueie o entendimento e a compreensão da Tua palavra, Senhor. Que apenas a Tua palavra seja ministrada, que apenas o Teu Santo Espírito fale, e que Tua igreja possa estar ouvindo atentamente ao que o Senhor quer falar
para que essa transformação ela possa transbordar em atos de justiça, em evangelismo, em discipulado, em pessoas transformadas pelo Senhor, aonde até aqueles que não acreditam no Senhor vão olhar para nós e vão perceber que isso não vem de nós, mas vem do Deus que nós cremos, chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Efésios 2:10. Diz assim o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso. Presta atenção. O texto vai dizer o seguinte: pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vou ler de novo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas antes de entrar no texto, eu não sei quantos de vocês lembram, eu trouxe uma reflexão sobre a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 6. Eu acho que foi no mês de setembro, falando sobre posso testemunhar mais a unidade da igreja. E eu falei um pouco sobre a cidade de Éfeso e aquilo que Paulo encontrou quando chegou lá. E eu quero trazer muito rapidinho o contexto que pode ser colocado nesse capítulo 2, especialmente nos versículos 8, 9 e 10, que quando Paulo chega em Éfeso, Paulo vai encontrar exatamente pessoas que estavam no meio religioso, atrás de algo chamado ocultismo, e também na adoração a uma deusa chamada Diana. Essa deusa tinha um templo gigante, onde era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e eles criam que Diana, além de ser uma deusa, não era qualquer deusa, ela era a deusa, era responsável por julgar, e era responsável por condenar, ou levar a pessoa para um plano, além desse, um plano positivo que nós chamamos no cristianismo de céu. E essa deusa era tão adorada, ela era um objeto de tanta confiabilidade daquele povo, que aqueles que tinham grandes posses levavam para o templo de Diana, porque eles criam que lá os seus tesouros, as suas boas obras poderiam ser guardadas, e essa deusa poderia olhar para eles e dizer: que menino bom, eu vou salvar esse menino. E é exatamente nesse contexto que Paulo escreve Efésios 2, 8, 9 e 10, quando ele vai dizer o seguinte, versículo 8 do capítulo 2: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: não por obras, para que ninguém se glorie. Então quem estava em Éfeso já entendia exatamente o que Paulo estava dizendo. E esses dois versículos, eles vão corroborar, eles vão colaborar com esse versículo que nós lemos aqui, que é quando Paulo vai dizer o seguinte, que nós somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, esse texto que lemos hoje, que vamos trabalhar em cima dele, ele está explicando exatamente de uma forma muito simples, dizendo que as boas obras não salvam, mas as boas obras, elas são o efeito da salvação que vem pela graça, através da fé, por meio de Cristo na nossa vida. Então, boas obras, elas não são uma escolha. Nós não podemos escolher não ser bom. O cristão não pode não escolher ser bom. O cristão, por natureza, precisa ser bom. Agora, ser bom segundo o Evangelho. Então, se você for ler os 4 evangelhos, o livro de Atos, as cartas de Paulo e as cartas gerais, a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Judas e o livro de Apocalipse, você vai ver que tudo isso aponta
para o comportamento de Jesus. Jesus é sempre trazido como modelo de como fazer boas obras. E boas obras não é só quando nós tiramos alguém da sua miserabilidade social, seja ela educacional, de saúde ou alimentar. Boas obras significa colocar em prática ou para fora toda a qualidade vista em Deus. Justiça, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, justo juízo, porque a nossa justiça, segundo o profeta Isaías, é como trapo de imundícia. Então só o Espírito Santo para nos ajudar a julgar de forma justa. Então nem isso nós conseguimos fazer, nada nós conseguimos fazer, nenhuma boa obra conseguimos fazer, senão pela ação do Espírito Santo. Então hoje nós vamos conversar sobre o tema: posso fazer mais boas obras. E como é que nós conseguimos fazer boas obras? Preste atenção na sua Bíblia. No começo do versículo, antes da primeira vírgula, pelo menos na minha versão, vai dizer o seguinte: pois somos feitura dele. Então essa é a primeira razão que nós devemos nos utilizar para fazer as boas obras. A primeira razão é porque nós somos o poema de Deus. Essa palavra feitura, ela significa poema. Agora, só que o poema que está sendo dito aí, não é esse poema que nós vamos encontrar no significado do dicionário em português, que é de alguém que escreve sobre uma pessoa, uma situação, um acontecimento do passado, do presente, ou aquilo que ele imagina que vai ser o futuro, ou de uma história fictícia. Esse poema que o texto de Efésios está falando, que Paulo está nos dizendo, é da forma com que nós devemos nos enxergar. Para que nós façamos boas obras é necessário nós sabemos quem nós somos. E aí você pergunta assim: o que é que tem a ver eu saber quem eu sou para fazer boas obras? Tudo. Porque nós damos para as pessoas aquilo que nós acreditamos que nós somos. Então, aquilo que você acredita que você verdadeiramente é aquilo que você transmite para as pessoas. Só que, quando Paulo escreve que nós somos o poema de Deus, o apóstolo Paulo está nos chamando a nos enxergar nesse Deus que lá em Gênesis 1:26, a Trindade vai dizer o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem. Então nós somos o poema de Deus porque somos feitos à imagem de Deus. Nós refletimos a imagem de Deus. Nenhum outro ser é capaz de refletir a imagem de Deus que não seja você. Não importa o que dizem de você, não importa o que falam de você, não importa o que as pessoas atribuam que você seja. Você é, como diz numa versão, a nova versão transformadora, ele diz que nós somos a obra-prima de Deus. É isso que você é. É isso que a pessoa que está na sua casa, o seu filho, a sua mãe, o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, são. Só que essa revelação plena, ela só acontece através da nossa conversão. Nós não conseguimos nos enxergar segundo a imagem de Deus se o Espírito Santo não nos revelar. Então se faz necessário a conversão pelo arrependimento de quem nós somos, para que essa consciência de ser uma obra-prima de Deus recaia sobre nós.
E o que é que você pensa a respeito de você mesmo? Seja sincero. É assim que você pensa sobre você? É assim que você se enxerga? Como algo inigualável em que Deus não pôde criar nada melhor do que você? Que Deus consegue enxergar em você exatamente aquilo que você é, e que nenhuma pessoa em nenhuma esfera consegue te definir. Nós conseguimos, naturalmente, nos enxergar por algumas coisas. As pessoas também conseguem nos enxergar por algumas coisas. Mas só Deus consegue nos enxergar, de fato, como algo que nenhum preço pode pagar. Seu corpo não está à venda. Seu coração não está à venda. A sua consciência não está à venda. Porque o preço já foi pago e é muito caro. O poema que Deus escreve sobre a minha vida e a sua é com o sangue de Jesus Cristo. Essa é a tinta que Deus usa. E as folhas que Ele vai usar é o livro da vida, para escrever sobre mim e sobre você. Em Apocalipse 12 vai dizer que o diabo ele está sempre ali a nos acusar, mas isso é inútil. Qualquer acusação feita sobre você, que é lavado e remido pelo sangue de Cristo, é inútil diante de Deus. Porque você é o poema de Deus e você foi criado por Deus para trazer glória. Então ninguém pode comprar a tua consciência. Se é alguém que você deve prestar contas, é a Deus. Óbvio e claro que nós temos papai, nós temos mamãe. Quem é casado tem sua esposa, seu marido, seus filhos. Eu não estou falando que você não vai se importar com a opinião dessas pessoas, não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ninguém, por mais que te ame, é capaz de te definir que não seja Deus. Ninguém pode definir você. Isso me trouxe uma alegria tremenda. Porque eu descobri que eu sou feitura e não feiura de Deus. Apesar de que semana passada alguém me encontrou, eu estava com minha filha e disse: rapaz, tua filha é a cara da mãe. Eu disse: claro, meu filho. Eu disse: todo o senso de humor Deus usou comigo. Não é possível que Ele vá usar isso na minha filha. Mas, brincadeiras à parte, isso nos traz uma consciência de que ninguém pode roubar de você, a não ser que você dê. Essa consciência de que você foi criado por Deus para as boas obras, porque você é o poema de Deus. Eu não sei quantos aqui ainda não têm a sua vida entregue na mão de Jesus Cristo, mas hoje é dia de você entregar a sua vida a Cristo. Você que está em casa nos assistindo, você que ainda vai nos assistir, você pode fazer isso na sua casa, porque o Espírito Santo não existe barreira, nada. Ele está em todo canto, todo lugar, toda hora. Ele pode visitar você e fazer de você morada, e você vai entender exatamente o que eu estou te dizendo. E se você está afastado desse caminho, você travou a mão do Criador, que escrevia algo muito bonito sobre você, algo inexplicável. Hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você voltar para o Criador e deixar que Ele continue a escrever sobre você algo que você travou. Mas Ele quer escrever algo sobre você. Porque eu posso desistir de você, mas Deus nunca vai desistir de você. Sua mãe, não lembro agora a referência do texto, mas o salmista vai dizer: ainda que teu pai
e tua mãe te abandone, eu, o Senhor, jamais, em hipótese nenhuma, por situação nenhuma, por pecado nenhum, por revelação nenhuma que façam sobre você, eu jamais te abandonarei. Deus é incapaz de abandonar você. Por mais que seja difícil de conceber algo desse nível, só o Espírito Santo realmente para nos trazer essa revelação. E essa é a primeira razão porque nós devemos fazer boas obras, porque somos o poema de Deus. Mas continuando, o texto vai dizer o seguinte: criados em Cristo Jesus para as boas obras. E a segunda razão que o apóstolo Paulo nos traz é que para fazer boas obras nós somos criados em Jesus Cristo. É como se, tentar trazer algo muito prático. É como se um ourives, o cara que trabalha com ouro, para ele chegar, ou para ele ter o momento de trabalhar naquela peça bruta de metal que ele encontrou, essa peça passa por diversos processos químicos. E quando é que o ourives sabe que essa peça está pronta para que ele trabalhe? É quando ele consegue se enxergar nela. Então, ser criado em Cristo Jesus é exatamente quando eu faço qualquer coisa e Deus consegue enxergar Jesus em mim. Agora, trazer um exemplo mais prático ainda. Eu não sei quem acho que quase ninguém gosta, né, de arear a panela, né? Acho que só eu. Eu gosto. Especialmente não, né? Panela tem que ser de alumínio, né? Pelo amor de Deus. Apesar que depois que foi criadas essas panelas que são de teflon, pretinha, tal, né? Que você deixa na aguinha ali, 2 minutos tá tudo solto, é uma maravilha. Nunca mal comprei nada de alumínio, né? Passei 500 anos juntando dinheiro para comprar esse troço. Mas vale a pena, pensa num negócio bom. Mas quando eu estava sendo ensinado a lavar panela, acho que tinha tinha 13 anos exatamente, faz muito tempo não. Estou com 27 anos. Então minha mãe dizia o seguinte: filho, a panela vai estar no ponto exatamente quando você conseguir se enxergar nela. Meu amigo, acredite ou não, eu já fui menor do que eu sou. Bem menor. Deus foi muito gracioso de me dar 9 centímetros dos 15 aos 17 anos. Não sei como. Eu tinha 1,55, hoje eu tenho 1,64. Glória mesmo, filha, aleluia. Porque eu já sou 4 menor que minha esposa. Se tivesse menos 9 não dava para casar, né? Ia ficar um negócio horrível. Mas a pia bem menor, quer dizer, bem menor não, bem maior do que eu lá embaixo tentando alcançar a cuba da pia, me melava mais do que tudo, mas era uma satisfação de ver a minha mãe com um sorriso de orelha a orelha e dela conseguir se enxergar na panela. Agora imagine a satisfação de Deus em se enxergar em você, em cada atitude que você faz. Por isso que há essa briga muito grande, como houve agora nem tanto. Me desculpe entrar novamente nessa coisa de eleição, mas esse negócio me deixa muito preocupado. Daqui a 2 anos, o que acontecer em 2018, eu não tenho boas perspectivas, vai acontecer de novo. Eu estou falando isso da igreja de Jesus Cristo, se dividir por causa de política partidária. Então é aí onde vem a intriga de muitas pessoas de não conseguir enxergar Jesus na igreja. Porque se Romanos 8 vai dizer que nada nos separa do amor de Cristo,
Por que a política separa cristão de cristão? Por que a política consegue fazer com que crente consiga ir para a rede social e tecer palavras de baixo calão a candidatos à presidência da República? Como é que as pessoas vão conseguir enxergar Jesus em nós se nossa postura na rede social... Se você quiser pode dar dislike aí, não tem problema com isso não. Já disse e repito, não votei em Bolsonaro, mas eu respeito porque ele é meu presidente. Ele é o meu presidente. Se Jesus conseguiu respeitar César, se Jesus conseguiu ir até Pilatos e sair isento de lá, por que eu não consigo sair isento na rede social quando o candidato que eu não quero ganha? Por que eu que digo que sou imagem de Jesus Cristo, criado para as boas obras, não consigo chegar nesse patamar? Isso é uma coisa para a gente refletir, gente. Não fique com raiva de mim não, fique com raiva da Bíblia. Fique com raiva de Deus. Porque esse é o padrão que Deus deseja da igreja. Porque não adianta eu ir para a rede social, dizer o que eu quero e chegar aqui. Chegar em casa, me debruçar de joelho. Como uma vez uma pessoa, há uns anos atrás, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo Esporte Clube do Recife. Pode estar na Série D, Série E, Série F. É eu e seu Zé, o pai de Sidnalva. Não tem estresse. E aí essa pessoa foi no meu aniversário, e aí quando cantou parabéns, eu cantei casar, casar, o cara ficou horrorizado. Crente cantando música de time. Porque ele também, não sei se ainda é, não sei, enfim. Eu não posso julgá-lo. Mas o que posteriormente aconteceu com alguém que disse que eu não podia cantar casar, casar, ele traiu a esposa e bateu nela. Me perdoe até trazer algo muito pessoal, mas o que eu não posso deixar de falar é de que muitas vezes nós nos abstemos de coisas que não são pecados e cometemos pecados por achar que é correto. E como é que Deus vai conseguir se enxergar em mim e em você quando nós não transparecemos a figura de Jesus Cristo? E eu queria seguir nesse ponto ainda da mensagem, dizendo que se você for observar, todo lugar que Jesus passou, ele trouxe transformação. Então é baseado nisso que Jesus, ele quer que naturalmente nós consigamos fazer. Que aonde nós passemos, as nossas boas obras causem transformação, não apenas nas pessoas, mas no ambiente. Que se você for chutado para fora, que você saia do ambiente, mas saia, porque as pessoas não conseguem observar, ou elas não conseguem se conter na luz que brilha em você. Que se você for sair de algum lugar, que você saia pelo motivo certo, que você saia pela perseguição, e não pelo mau exemplo. Então, quando você começa a olhar, você vai dizer, mas Jesus fez milagre, certo? Mas eu vou citar para você uma situação que Jesus não fez o milagre desse mirabolante que a gente vê. Veja o que aconteceu com Zaqueu. Qual foi o milagre que Jesus fez na vida de Zaqueu? Qual foi o grande milagre? Zaqueu andava? Andava. Zaqueu era cego? Não. Era coxo? Não. Tinha mão ressequida? Não. Fluxo de sangue? Também não. Era infértil? Não. O milagre que Jesus fez na vida de Zaqueu foi simplesmente ser aquilo que o Pai
pediu para que ele fosse. Como no Evangelho de João está cheio dessas declarações de Jesus, quando ele diz o seguinte: eu só faço aquilo que o Pai manda, o Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Jesus só fez somente isso. Jesus sentou, eu não sei o que foi que ele conversou, vai lá saber, mas a conversa de Jesus com o Zaqueu, o comportamento de Jesus com o Zaqueu, trouxe a Zaqueu um constrangimento tão grande que ele disse: Senhor, a quem eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. E aí Jesus diz: hoje, Zaqueu, chegou salvação na tua casa. Então o grande milagre feito por Jesus na vida de Zaqueu foi simplesmente ser quem ele deveria ser, mais nada. Jesus não transformou nada em nada, mas ele transformou a vida de Zaqueu. Assim como ele fez com aquele paralítico que foi colocado por cima do telhado, quando ele olha para aquele homem, Jesus diz o que a ele? Quem lembra? Ninguém lembra? Está ruim o negócio, viu? Hã? Seus pecados estão perdoados. Depois, quando aquelas pessoas começam a conversar entre si, dizer, só quem pode perdoar pecados é Deus, ele fala o seguinte: para que vocês saibam, prazer, Deus, eu digo, levanta, toma o teu leito e anda. Mas antes disso, a intenção de Jesus nada mais foi do que restaurar a vida daquele homem. E essa deve ser a nossa intenção. Todo ato de justiça que nós venhamos a ter precisa ter esse caráter de trazer a transformação das pessoas e do ambiente aonde nós estamos. E em terceiro e último lugar, vamos terminar de ler o texto. O apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a terceira razão que o apóstolo Paulo nos traz é que nós fomos criados para permanecer nas boas obras. Nós não temos escolha. Nós que conhecemos esse livro, a começar em mim, que tenho o Espírito Santo, eu não tenho a escolha de não continuar andando em boas obras. Isso não pode ser desculpa para mim e para você, quando nós, entendendo mais uma vez toda a nossa limitação. Mas lembra que eu falei no começo da mensagem, no final da carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo disse que nós devemos vestir a armadura de Deus para que estejamos preparados para o dia mau? Porque até no dia mau, Deus espera que nós andemos nas suas boas obras. Porque desde a eternidade, Deus já tinha pensado em nos criar para essa finalidade. Você e eu, nós não fomos criados para o mal. Você não foi criado para fazer maldade. O pecado, a desobediência, o querer ser Deus, Gênesis 3:5, que é a proposta de Satanás para Adão e Eva, fez com que nós nos afastássemos de Deus e esse plano fosse interrompido. Mas eu disse para você lá no primeiro ponto da mensagem, que você sendo poema de Deus, que você sendo criado em Cristo Jesus, o plano de Deus para mim e para você, ele é eterno. Não existe desobediência, não existe pecado, não existe capricho, não existe nada do que eu e você possamos fazer que leve a Deus de desistir desse plano para a gente. Porque é nesse plano que nós devemos andar.
Porque o texto está claro. Deus já preparou de antemão. Ele não vai tirar. O que Ele espera é que nós continuemos a andar nessas boas obras. Você tem alguém na sua família que é problemático? Ninguém, né? Só eu. Eu sou o primeiro. Mas o que eu estou querendo dizer é que aquela pessoa, na sua família, no seu ciclo de amizade, na igreja, que você investe, sabe aquela pessoa que você já investiu, aí você investiu de novo, aí você investiu de novo, aí você investiu de novo, e mais uma vez você investiu. Eu não estou falando só de investimento de evangelismo, não, eu estou falando de investimento da amplitude do ser humano, como um todo. Lembra que eu falei que boa obra é exatamente exalar toda e qualquer característica de Deus em qualquer momento. Sua mãe, seu pai, seu filho, sua esposa, seu marido, irmãos, amigos, colegas de trabalho, vizinho. Sabe aquela pessoa que você pensou em desistir? Tem alguém? Não desista não. Deixe com que ela escolha. Se assim ela quiser, ela escolha. Porque é isso que fazemos com Deus. Nós escolhemos nos afastar dele. Deus nunca se afastou da sua criação. Não existe nenhum texto bíblico que nos embase a pensar e a afirmar que Deus se afastou do ser humano. Não lembro agora qual o profeta, mas ele vai dizer que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Porque a nossa persistência com aqueles a quem amamos, independente do nível ou do ciclo de importância que ele venha a ter, é exatamente o que ele vai enxergar de Deus. Ele pode nunca ler a Bíblia, ele pode nunca vir num espaço como esse, mas ele vai conseguir enxergar Deus em você, porque é através de você em que ele vai ver, ele vai ter a certeza exatamente de que Deus não desiste dele. É através de você que Deus vai revelar que as boas obras que ele preparou para que você andasse nela, você continua a andar, porque você é fiel a Deus. Porque assim como Jesus fez com Judas, dando um pedaço de pão molhado, dizendo para ele que através daquele gesto, ele queria ser mais íntimo dele, ele está dizendo o seguinte: Judas, não importa o que você vai fazer comigo, o que importa é o que eu penso sobre você. Não importa que você vai me entregar por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Não importa. Mateus 26:50, quando Judas chega, junto com os soldados romanos, e vai beijar Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: o que você veio fazer aqui, amigo? E Deus não mente, não é homem para que mente nem que se arrependa. Para Jesus, Judas ainda era amigo dele. Então, isso é suficiente para mim e para você, para que andemos nas boas obras. Então, o desafio que eu deixo para você, meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã, nessa noite, é que você se enxergue como um poema de Deus, que você faça as suas obras
segundo Jesus Cristo fez as dele. E que você nunca deixe, que você sempre permaneça andando segundo as boas obras, porque Deus preparou para que você e eu andássemos nelas constantemente, até o fim da nossa vida, até que Jesus volte. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, pedimos a tua graça, Senhor, da mesma forma com que pedimos ao teu Espírito que nos revelasse tua palavra, nós pedimos ao teu Espírito que faça com que essas palavras tornem-se em atitudes, para que nós, a tua igreja, consigamos levar exatamente aquilo que o nosso próximo precisa, para que ele não só enxergue o Senhor em nós, mas para que ele possa te glorificar, porque as nossas boas obras glorificam ao Senhor que está nos céus. Que cada uma das pessoas que estão nos assistindo, Senhor, aquelas que ainda vão nos assistir, aqueles que estão aqui presentes no nosso espaço, no nosso prédio, consigam se enxergar como poemas preciosos de Deus, porque é isso que nós somos, preciosos, criados à tua imagem, segundo a tua semelhança, que nem o pecado foi capaz de afastar o Senhor de nós, a ponto do Senhor desistir de nós, porque o Senhor mandou o seu Filho para que nós pudéssemos ser restaurados e andássemos segundo as boas obras. É assim que nós te rogamos, no nome santo de Jesus. Amém. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. O teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, que a cada dia
eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Que bom, queridos. Amém, querida, poder ter um momento como esse. Estávamos precisando mesmo de ouvir e estar junto de pessoas. Ouvir uma mensagem como essa, parabéns, Rodrigo. Isso nos fortalece nessa caminhada e nos faz entender que fomos preparados por Ele para isso. Fomos feitos, somos feitura, um presente do Senhor em nossas vidas. E precisamos fazer isso, refletir, ou deixar ser refletido, Ele se refletir em nós, Ele olhar e ver, se ver em nós, através das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Nessa semana, aonde quer que você esteja, que você possa estar refletindo esse Cristo em sua vida. E quem quer que veja, quem quer que olhe para você, tenha a mesma sensação que a mãe de Rodrigo teve de felicidade ao ver que estava brilhando e o rosto dela estava refletindo ali. As pessoas encostarem, estar próximo a você, ver Cristo em você, você poder refletir nas suas ações e para que essas pessoas possam querer também desfrutar do mesmo. Conhecer mais esse Cristo, poder servir a Ele da forma que você está servindo, poder amar e amar o próximo dessa forma, de poder estender o reino e fazer com que muitas pessoas possam celebrar também a sua vida eterna através de Cristo Jesus. Tenha uma semana bem abençoada, queridos, que Deus continue com a mão dele poderosa sobre você, sobre sua família, dando livramentos, mas ele requer de nós também a responsabilidade e o cuidado para com essa questão do Covid-19. Seja responsável. Seja responsável no sentido dos cuidados necessários por você e por todo aquele que está ao seu redor. As pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, dos ambientes onde você está, seja cuidadoso e peça para que essas pessoas sejam também, para que logo mais possamos estar aqui cheio, não só aqui, como a Igreja do Senhor possa estar celebrando mais uma vitória nesse Brasil. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez, e que Deus nos abençoe e continue derramando da graça, do amor dele sobre você durante essa semana e reflita esse Cristo amado, maravilhoso, salvador e soberano nessa terra que tanto precisa. Uma boa semana a todos e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro,
poderoso e forte me encontrou, substância informe esse amor, mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte me encontrou, substância informe esse amor, mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. E eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céu, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar com Ele andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. E eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Boa semana, amados. Deus abençoe a vida de vocês.